Fala, investidor! No vídeo de hoje vamos falar sobre o momento atual de investir, o momento atual da bolsa e como a perseverança e como o foco, claro, mantendo-se um longo prazo, mantendo-se uma carteira perene, não tem como dar errado, tá? Fazendo aquele mantra que a gente fala sempre nos vídeos, tá, gente? Comprando bons ativos a bons preços, não tem erro, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, faço parte do canal Lisos da Bolsa, tá? Junto do Paulo Filho, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a situação da bolsa, obviamente as oportunidades que está no momento, as ações que estão num preço mais atraente e falar basicamente da minha carteira, tá? Como está sendo essa minha evolução nos últimos 2 anos, para ser mais exato, tá bom? A bolsa hoje, gente, se a gente pegar de janeiro para cá, ó, ela tá com um aumento de 12%. Vamos considerar que a gente está terminando já o 4º mês, tá? Então tá pelo menos 2 a 3% de alta todo mês. Claro, momentos de queda, momentos muito interessantes para se comprar, tá bom? Sempre se fala, quem é investidor de ações, quem é investidor de longo prazo, momento de queda, gente, é de comprar, claro, tendo caixa. E uma das formas de ter caixa é como a minha carteira ela é motivada e como a minha carteira é formada, tá bom? Que é uma carteira de provento, uma carteira de rendimentos. Por isso que eu digo que quem gosta, obviamente, de longo prazo, quem gosta de ações perenes, gosta de ações que pagam bons proventos, acaba sempre tendo caixa, um pouco mais, um pouco menos, mas você acaba sempre tendo algum caixa para poder aportar, tá bom? Só para termos uma noção, ó, do dia 8 agora de abril, para a data que eu estou gravando o vídeo, gente, dia 26 de abril, a bolsa já subiu quase 9%. E o que em renda fixa consegue um aumento de 9% em 2 semanas, né? Vamos arredondar o número, né? A gente sabe que realmente não tem, claro. Da mesma forma que ela subiu esse 9%, ela pode cair também da mesma forma, tá? A renda variável não tem esse controle, tá? Mas como eu falei, ó, vou falar hoje como eu estou atualmente com 191 mil investido, tá? Isso é um patrimônio que eu fico muito feliz, que eu considero patrimônio já um pouco relevante. Claro, vocês têm que lembrar, é a minha realidade, tá bom? É a realidade de um soldado da Polícia Militar do Ceará, um soldado do COD, um soldado que tem família, que tem seus custos, que tem todo o seu controle, mas que gradativamente, passo a passo, tijolo a tijolo, consegue rumo à sua liberdade, tá bom? Claro, tô caminhando, se Deus quiser, um dia eu vou chegar, tá? Mas como é que eu cheguei nesse número, tá bom? Como eu falei, esse vídeo aqui vai ser basicamente o controle dos últimos 2 anos, tá? Porque infelizmente, de março de 23 para trás, né, eu não tinha um controle muito apurado, não tinha um controle tão redondo. E o meu modelo de investimento antes, né, era muito focado no day trade, tá? Então não tinha muito esse controle, todo o capital que eu tinha, eu usava no day trade, tá? Como eu já falei, tem alguns outros vídeos que esse modelo de investimento, digamos assim, né, que é o day trade, não chega nem a ser um investimento de longo prazo, mas psicologicamente me abalou muito, tá bom? Então eu preferi migrar para uma carteira de longo prazo e para uma carteira focada em rendimentos, tá bom? Março de 23 eu tava com 117, ó. Aí vai mudando, claro. Renda variável, como a gente já sabe, né? É uma gangorra, né? Tem altos e baixos. Fui mantendo meus aportes, ó, fui mantendo mês a mês, até agora, abril de 25 com 191. Se puderem ver aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, a gente vê a gangorra, ó, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai todo esse modelo, ó. E estamos 191. Claro que é difícil. Claro que dá momentos de tristeza, de arrependimento, de euforia, de desespero, enfim. Eu sou como todo mundo, tá? Não tem nenhuma diferença, tá bom? Mas por que eu consigo me manter? Porque eu continuo nesse modelo de investimento, numa carteira focada em proventos e principalmente no longo prazo. Porque eu vejo que está dando certo, está caminhando, como eu sempre falo, tá? É uma guerra, é uma maratona, é uma batalha de longo prazo. Então é um dia após o outro, é uma batalha após a outra, tá? Consegui chegar claro, o mais difícil para a maioria, e para mim também foi, claro, atingir o primeiro 100 mil.
Então a gente está vendo, ó, de 117 para agora 191, 2 anos depois. Eu demorei mais de 5 anos para atingir o primeiro 100 mil. E se continuar como tudo continua, se Deus quiser, vai estar em menos de 3, eu vou conseguir o segundo 100 mil, ou seja, eu vou conseguir chegar aos 200 mil, tá? Para vocês verem como a roda gira mais rápido, né? A bola de neve se ativa muito mais fácil, tanto pelo nosso conhecimento, que aumenta, quanto pelas oportunidades que você consegue identificar de uma forma melhor, tá bom? Isso aqui foi apenas alguns controles que eu fiz, ó. O que terminou cada ano, tá? Terminou 23 com 155, terminou 24 com 172 e por enquanto 25 estamos com 191, tá? As minhas ações, ó, gradativamente tá sempre aumentando. Fundo imobiliário tava literalmente de lado, ó. 23, quase 46. 24, um ano todo, tá, gente? Um ano todo literalmente de lado. 46 para 46,200. Mas nesse meio tempo, todos os meus fundos imobiliários continuaram pagando provento, tá? Mesmo que ele andou de lado, eu continuei aumentando a minha quantidade de cotas. Eu continuei comprando novos fundos, novas cotas, enfim, aumentando meu patrimônio, tá? Até chegar no ponto, ó, que agora, como os fundos deram uma esticadazinha, vamos dizer assim, estavam muito retraídos, né? Como a gente está apenas no quarto mês do ano, né? Eles já subiram mais de 10%, tá? Ainda quase 15% de alta. Ou seja, passou um ano todo de lado. Mas esse ano agora que deu uma esticada, já voltou a acelerar, tá? A minha renda fixa também é uma escadinha, tá bom? A renda fixa é aquele que a gente sabe, né? Ganha pouco, mas se expõe pouco. Então, tá ali também tranquilo. E o meu investimento no exterior deu uma queda, tá bom? Deu uma queda por 2 motivos. O primeiro, quando o dólar bateu aquele 6 e pouco, eu desfiz de uma composição que estava bem lucrativa. Joguei para o mercado brasileiro que estava bem mais descontado. E agora, gradativamente, eu estou voltando meus aportes para o mercado exterior, tá? E vamos lá, questão de aposta, como eu falei, ó. Tudo é momento, tá, gente? Tudo é situação. Em 23, eu consegui aportar 9 mil e pouco. 24 já foi um ano muito melhor. Eu consegui aportar quase 18 mil, que a minha meta é sempre tentar aumentar o aporte do ano anterior. Mas 2024 foi um ano, para mim, bem atípico, tá? Foi um ano que eu consegui pegar várias instruções na academia aqui do Estadual de Segurança Pública do Ceará, né? Onde é formado os novos policiais, os novos recrutas, né? Era um dinheiro que eu não estava prevendo, que eu não estava contando. Então o que foi que eu fiz? Peguei ele, que não estava contando, claro, e joguei todos os meus investimentos. Então aumentou esses meus aportes, beleza? E agora 2025, por enquanto, tá? Eu tô apenas com 5.200 investido. Apenas que eu falo, claro, a minha situação atual, a minha realidade, tá bom? Com certeza esse valor para alguns que tá começando já é um valor bem considerável, beleza? Mas como a gente sempre fala, tá? Você vai se organizando, você vai mantendo o controle, você consegue aumentar uma coisa por vez, tá bom? Você consegue fazer aquela mágica, né? Do dinheiro sobrar no final do mês e cada vez sobrar um pouco mais, tá? Agora a melhor parte que eu falo, ó, é meus rendimentos, ó. De 23, rendimentos, sabe o que eu falo, gente? É sempre renda passiva, tá bom? Os rendimentos que caem, tanto de ação quanto de fundo imobiliário, beleza? E aquele trocadozinho que cai também dos aluguel das ações. Era 10.500, quase 23, e em 24 foi para 14.500. Já aumentou, ó, quase 40%, né? Um aumento muito grande. E a gente já tá, ó, com 7.400 em 2025. Ou seja, a gente não terminou ainda o 4º mês e eu já estou com quase a metade que eu recebi em todo o 24. Ou seja, 24 já foi melhor que 23 e 25 tende a ser melhor. Por que isso? Eu comprei mais ativos, tanto ações quanto fundo imobiliário. Eu tenho maior quantidade de cotas. Então, como eu tenho maior quantidade de cotas, os meus proventos acabam aumentando proporcionalmente. Lembra que eu falei que meus fundos imobiliários ficaram de lado em 24? Em questão de patrimônio, mas como eu continuei comprando cotas dele, quando ele voltar a pagar um pouco melhor, que foi o caso, os meus rendimentos fizeram só aumentar, tá bom? Vamos ver como é que foi isso dos rendimentos, ó. 23, como eu falei, 10.500 quase. 24 já foi para 14.560. Em 25 que estamos, está em 7.400, já chegou em quase 51% de todo 2024. Mas vejam, ó, fundo imobiliário é uma média de 600 por mês. Lembra que a minha cotação estava dando de lado? Mesmo dando de lado, ó, os fundos imobiliários não pararam de me pagar o provento ano passado. Ó. Recebi quase 5.900 ano passado. Olha a minha média de fundo imobiliário, ó, 400, 500, 500, 400, está na média 400, 500, né?
Esse ano, ó, já deu uma esticada boa. Já chegou em média de 600, já foi bem melhor do que foi ano passado. Como eu falei, quanto mais cota eu tenho, mais eu vou receber. Ações, como a gente sabe, não tem uma fórmula, né? Não tem aquele escalonamento bem redondo, né? Então, é uma gangorra muito alta. Mas mesmo assim, esse ano, ó, eu já recebi uma pancada agora em março, tá? De mais de 2.000. Foi disparado, ó, o meu melhor mês, até quando compara com o ano passado, né? Esse provento que eu recebi agora em março foi maior do que o dobro do que os meus melhores meses de 2024. Então é assim que a gente vai sempre aumentando, conseguindo mais, conseguindo ter mais cotas, recebe mais proventos, tá? É natural. E já estou com garantido para agora o mês de maio, mais de 600 em ações, quase 200 para junho receber, tá bom? E até dezembro 131, tá? Então, ou seja, o ano não acabou, claro, ainda estamos chegando no meio do ano, mas eu tenho um provento já agendado para maio, para junho e para dezembro, tá? Isso que já foi data já passada, beleza? Durante vai passando os meses, eu vou ter mais proventos agendados, então os meus rendimentos vão aumentando, tá certo? Mas por que, como eu falo, por que isso é tão bom para o meu modelo de carteira? Porque, obviamente, por ser policial militar, o meu salário é um só, é um salário todo mês. Então, meu aporte é no começo do mês, caiu meu salário, já tiro o meu aporte, pago as minhas contas, acabou-se ali, né? Eu posso, obviamente, segurar, não comprar tudo no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 5, mas é só aquele aporte, eu não tenho outra fonte de renda atualmente. Então, qual é a minha outra fonte de aporte? É os proventos que vão cair na minha conta. Caiu o provento de ação, caiu o provento de fundo imobiliário, caiu algum provento no exterior, eu vou reaplicando, eu vou reinvestindo. Então, nessas quedas, mesmo que o meu aporte já tenha sido feito lá no começo do mês, que foi o caso do mês passado, meu aporte foi antes de ter esse aumento. Mas para mim foi muito positivo, porque as ações estavam em queda. Então eu peguei muita ação descontada, eu peguei muitas ações em preços muito bons. Quando ela deu essa esticada, o meu aporte já foi. E como vocês podem ver aqui, ó, o meu caixa é muito baixo, tá? Eu tenho apenas 230 em caixa. O que é o em caixa? É algum valor que caiu e eu ainda não investi. Por quê? Junto a algum valor, eu já vou investindo, eu já vou colocando. Eu não fico com o dinheiro parado, tá bom? E outro detalhe que melhorou muito para mim, ó, foi quando a minha reserva de emergência ficou redonda, né? Eu consegui finalizar o meu valor que eu tinha em mente como reserva de emergência, tá? Lembrando, como eu sou funcionário público, a minha reserva de emergência não precisa ser muito alta. Porque, graças a Deus, como concursado, a gente tem uma estabilidade muito tranquila. Então, o risco de nos tirar de emprego, de nos botar para fora, é bem menor. Você que está em iniciativa privada, você que é um CLT, você que é um autônomo, enfim, a sua situação é um pouco diferente. Você tem que ter uma reserva um pouco melhor, um pouco mais robusta, porque você pode, infelizmente, amanhã ser posto para fora, tá? E, claro, a gente sabe que a crise acontece, o desemprego acontece, é algo que a gente não gosta para ninguém. Mas, quando a minha reserva ficou mais redonda, ó, ele também fica me pagando, em média, vamos botar assim na média, de 20 a 30 reais todo mês, que entra. É só um valor que vai aumentando, vai aumentando. Claro, sei lá, o meu carro quebrou, eu pego da minha reserva, conserto. Algum problema em casa para consertar, eu pego da minha reserva, conserto e depois eu repondo. É um dinheiro que a gente está lá, como a gente fala, é reserva de emergência. Tá? É um valor que eu fico lá para alguma coisa de casa. Muitos têm reserva de oportunidade, que para mim é meu caixa. Tá? A minha reserva de oportunidade, que é o meu caixa, é quase zero, porque entrou, eu já reinvisto. Tá bom? E como eu falei, aquele pinga-pinga, entre aspas, do aluguel, é um valor muito baixo, ó. Bem simples, né? Mas é um valor que aumenta, é um valor que eu utilizo como reinvestimento. E a do swing trade é compra e venda de algum ativo que eu acho que está um pouco esticado. Não é que eu vou me desfazer, ele está um pouco esticado. Um exemplo, ó. Vou pegar aqui para vocês, Banco do Brasil, ó, BB Seguro, tá? Tá com R$42 a cotação atual. Ó, eu tô com uma valorização dele de quase 50%, 48%. Que foi que eu fiz quando ele bateu 42? Eu vendi 10 ações apenas que eu tinha, apenas 10, tá? Porque eu tô com um lucro muito alto. Se ele der uma recuada para 41, 40, eu já recompro de novo. Se não, eu vou recomprando algumas outras ações minhas que estão num preço um pouco menor. Como a gente pode ver, ó, não é tudo flores, né? Algumas ações minhas estão ganhando muito, ó, 40, 20, 30, 20, 36, né? Engie um pouco menos, 4,5. Agora a Gerdau,
apanhando mais de 18. Petro, apanhando mais de 10. Unipar, apanhando 10. Vale, apanhando 15, tá bom? E Bradespar, 1,3. O que é isso? É uma carteira de renda variável. Não é um mundo perfeito. Vai ter alguns casos bons, vai ter outros casos nem tanto, tá? A minha da Sanepar, graças a Deus, é uma ação que está caminhando muito bem. É uma ação que eu até evito de comprar mais. Por quê? Porque eu ainda tenho aquela memória quando a Sanepar estava entre 3 e 4 reais. Então, para mim, é difícil comprar mais dela no preço atual que está quase 6 reais, tá bom? Mas, claro, a gente vai ter que recomprar ou muito ou pouco, mas a gente tem que sempre reinvestir, tá bom? Fundo imobiliário é outra situação que já na maioria dos meus tá positivo, tá? Mas infelizmente alguns também estão apanhando, 13%. Esse daqui, tá, gente, é o HCTR, é o da Hectare. É um fundo imobiliário high yield, um fundo imobiliário muito arriscado. Mas, apenas 1,8% do meu patrimônio. O que é isso? Eu decidi, nos fundos imobiliários, ter algum pouco mais arriscado. Por quê? Porque se ele esticar, eu posso ganhar muito. Se ele não esticar, a minha perca é mínima. Eu não perco o meu sono, eu não me desestresso. Então, o meu risco é baixo, comparado, obviamente, ao meu retorno, tá? A minha carteira é focada nisso. Por quê? Porque eu quero tranquilidade. Lembra que eu falei que eu saí do day trade? A minha intenção de sair do day trade foi exatamente essa, tá bom? Foi procurar mais tranquilidade, foi procurar paz de espírito, foi procurar melhorar o meu emocional, tá bom? Mas esse daqui, maioria, 21, 8, 4, 22, perdendo 5, perdendo 1, 2, perdendo 2, ganhando 10 e assim vai, tá bom? Muito de lado, né? Mas na maioria, pouco positivo, tá bom? E olha aqui minha concentração, gente, Minha maior concentração em fundo imobiliário é apenas de 12%. A minha maior concentração em ações é o Banco do Brasil, perdão, né? Se vamos somar aqui 27%, que é Bradesco Seguro e Banco do Brasil normal. Bradesco Seguro foi mal, gente. BB Seguro e Banco do Brasil, a ação normal, né? 27%. E da Vale, que se a gente juntar com Bradespar e Vale, né? É quase 20%, tá? É um pouco maior, até o risco, né? Que eu concentrando em dois ativos, vamos dizer assim, tá mais de 40% da minha carteira. Mas BB Seguro é um nicho bem específico. Banco do Brasil engloba tudo, claro, né? E a Vale, por que da minha da Vale deu essa aumentada? Porque a Vale, gente, ela bateu quase 49. É um número que para quem já investe há um bom tempo, era um número que não se acreditava. Então, quando deu essa queda grande, eu tentei aportar mais ainda. E mesmo assim, olha que o meu preço médio é alto ainda, 74 na Vale, tá? Como a Bradespar estava muito descontada, eu acabei comprando da Bradespar, tá bom? Mas claro, isso é o meu modelo. Se a gente ver aqui a minha carteira, banco, seguros, Vale, né? Energia, que é todos os setores, né? A CEMIG atua, saneamento, seguro, setor financeiro, energia, parte de metais, né? Transmissão, banco, Klabin, que é aquela empresa irreplicável. A Klabin é uma empresa que você tem que ter em carteira, mesmo que ela não vá crescer tanto, mesmo que ela não vá pagar altos proventos, altos dividendos, é uma empresa que você não consegue replicar, mesmo que você tenha muito dinheiro. Então, como a minha carteira é por longo prazo, é um ativo que eu sempre vou comprando cada vez mais, tá? A Petro era uma oportunidade quando ela chegou a bater esse preço, mas infelizmente caiu muito, paciência. A POM é a Marco Polo, é uma empresa de ônibus, né? Basicamente uma indústria que ela tem muito potencial, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado do Mercosul. E eu acabei apostando um pouco nela para ver como ela vai caminhar, tá? Mas lembrando, apenas 2,3 do meu patrimônio. Se der errado, Deus livre, der muito errado, eu me desfaço e não perco o meu sono, não me preocupo tanto, tá? Sanepar, como eu falei, né, que é saneamento, a Unipar e a Vale, que tá com uma queda, tá? Mas a Unipar, como por ser uma commodity também, então é paciência. O ciclo dela do cloro e do PVC tá em baixa, então eu tô perdendo um pouco, faz parte, tá, gente? Deixa eu ver aqui, se faltou mais alguma coisa eu falei. Meus aportes, tá bom, como eu comentei, chega um ponto que o meu aporte é uma parte do meu bolso, metade, 50% do meu bolso, e a outra metade tá vindo dos meus rendimentos, tá?
O que eu consigo? Eu consigo sempre dobrar, entre aspas, né, o que eu estou colocando de investimento. Porque se eu boto metade do meu bolso e minha parte eu reinvisto, eu acelero 2 vezes a minha liberdade financeira, a minha independência e alcançar o meu objetivo mais rápido. Tá bom, gente? Basicamente é isso, tá? Esses aqui são os bancos que eu invisto hoje, né? As corretoras, enfim. A melhor parte, como eu falei, ó, os proventos que já vão cair, tá? Eu já fico aqui me organizando, eu já fico aqui tendo controle. Opa, começo do mês vai cair meu dinheiro do meu salário. Já vou ter meu aporte. Ótimo, mas eu vou receber mais dia 2, vou receber dia 9, vou receber dia 15, vou receber dia 20. Então, eu já vou fazendo meus aportes, eu já vou me organizando. Entrou mais algum provento novo? Como eu tenho vários fundos imobiliários que tem a data com agora, a data do direito, no último dia do mês, eu vou ter mais proventos ainda e eu vou me reorganizando e vou aumentando meus investimentos, tá bom? Esse de renda fixa, eu vou falar em outro vídeo, tá? Sobre eles, que a oportunidade que é, tá, gente? Principalmente esse IPCA+, tá bom? Situação muito boa. E esse do CDB aqui do Banco 6, não tinha nem como não pegar, tá, gente? 119% do CDI, era uma baita oportunidade, tá? O ruim, porque na época que eu fiz o aporte nele, o dinheiro tinha que ficar 4 anos parado. Mas, poxa, 120% do CDI, não tem como você perder um investimento desse, tá? Então eu peguei a parte do meu patrimônio, vendi alguns ativos que estavam com bom lucro e realoquei no renda fixa, tá? Só aqui para finalizar, ó, aqui é a minha meta por classe, tá bom? Eu pretendo ter metade em ações, 30% em fundos imobiliários, 5% no exterior. Isso aqui, ó, tudo, ó, é renda variável, tá bom? Ação, fundo imobiliário e exterior, que era a minha meta, era para ser 85%, né? Atualmente tá, ó, com 86%. Por quê? Porque a minha meta em renda fixa, que era para ser 15%, ó, ainda tá faltando ainda 2 mil e pouco, tá? Claro, positivamente, minhas ações do meu fundo imobiliário deu aquela esticada, então desbalanceou um pouco, nada de anormal, pelo contrário, eu fico até feliz de elas terem aumentado e eu vou continuando nessa pegada, tá bom, gente? Se você ficou até o final, muito obrigado por ter ficado até o final, me ajudado, claro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Se gosta do conteúdo de investimento, o nosso canal hoje, pela graça de todos vocês nos ajudando, já está em 740 inscritos, temos mais de 200 vídeos, já estamos com 230 hoje vídeos, tá bom? Lembre-se de curtir, se gostou. Se quer saber mais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação toda vez que a gente fazer um vídeo novo. E claro, compartilhe para alguém que você sabe que gosta de investimento. Deixe nos comentários se você quer que a gente fale sobre algum assunto, tá bom? E bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você vai ver esse vídeo. E uma boa semana a todos, gente. Valeu!